Olá, minhas queridas, como vão? Vamos a mais um estudo da nossa revista Visão Missionária? E o tema de hoje é: o trabalho de vocês será recompensado. O autor do estudo é o pastor Gilton Medeiros. Ele é pastor, escritor e jornalista. O texto base se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo 41, que diz assim: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E o estudo da revista Visão Missionária, ele faz menção à nossa vida cristã no dia de hoje e nos faz também voltar ao primeiro amor, né? Até trazendo aqui algumas indagações. Por exemplo, poderíamos perguntar se você lembra do dia da sua conversão. E há quanto tempo se deu essa conversão? Você consegue lembrar qual foi o seu sentimento naquele momento da sua conversão? Eu me lembro do meu. Se eu pudesse ajudar na resposta, eu diria que você teve vontade de, no mínimo, correr o bairro todo, a cidade e até, quem sabe, os 4 cantos da terra para declarar ao mundo a sua salvação em Cristo Jesus. Pensou na família, nos amigos e até mesmo nas vidas alheias à verdade que salva. Isso é tão lindo, tão maravilhoso na vida da gente, mas alguns de nós acabam esquecendo, né? Acabou esquecendo desse tempo. Mas e hoje, né? Como tem sido a minha vida, a sua vida perante a alegria da salvação? E o tema desse estudo, ele fala que o nosso trabalho será recompensado no Senhor. Mas também traz um questionamento, né? Ele questiona a nossa autenticidade nesse trabalho, visto que alguns já desfaleceram, enquanto outros estão capengando, né? E ainda existem alguns que se perderam no meio cristão, né? Se perderam no caminho e já não sabem mais o que estão fazendo dentro da igreja. Por isso, nós vamos refletir um pouco sobre como está o nosso trabalho. Primeiramente, o autor, ele nos leva a pensar qual a causa e efeito, né, deste rebote. Então, nós iremos usar esta palavra porquanto o efeito rebote, ele acontece pela interrupção de um medicamento. No caso, nosso seria a falta de Bíblia e oração, que tem proporcionado um ambiente ruim, né, incapacitando o cristão de ser ovelha, sempre desconfiado com os outros irmãos, faz inimizades, sem alegria de viver, uma pessoa que não tem prazer na vida. E esse efeito, ele tem tirado o desejo de comungar com o corpo de Cristo, né? A alegria de participar do culto dominical, que outrora, né, era tão ansiado pelos cristãos, e que nesse momento, mesmo tendo a oportunidade de estar presente online ou virtualmente, e ele não participa porque não está usando o nosso remédio, né? A Bíblia e oração. É um remédio diário, é um remédio permanente, né? E isso nos leva a acreditar que nós achamos uma primeira causa da falta de alegria e comunhão com o corpo de Cristo. Então aqui nós começamos com nós levamos um pensamento a uma outra pergunta, né? E por que os irmãos e as irmãs, que outrora tão dedicados, agora se encontram prostrados, né? O que tem provocado desânimo e roubado alegrias deles em servir ao Senhor, em meditar em sua palavra e se humilhar em oração? O que deve ser feito para mudar esse cenário?
ou ainda como recuperar a esperança de que ouviremos como os cristãos de Coríntio que o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Então, a resposta primeira nós já falamos, a falta de Bíblia e oração. E todas essas perguntas, ela nos leva a pensar na comunhão pessoal, individual do cristão. Com Deus, né, com o Senhor, proporcionando alegria e a disposição no serviço da obra. Quando temos essa comunhão com o Pai, isso resulta na alegria completa e visível, transparente dentro do corpo de Cristo, né? Conseguimos olhar as coisas com amor. E Lucas 9:62, ele diz que precisamos lançar mão do arado. E como demonstrar essa alegria no serviço e comunhão com o Senhor? Seguindo as instruções da sua palavra, conforme João capítulo 15, versículos 4 e 5, que diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isto faz-nos ter uma certeza de que a fonte de uma vida alegre e a feliz dedicação ao trabalho do Senhor é a sólida comunhão com Jesus. Essa é a nossa vitamina, extremamente necessária para uma vida frutífera, abundante, plena e cheia de alegrias em comungar com o corpo de Cristo. E uma segunda pergunta é: como desenvolver ou manter essa comunhão? Então, como faríamos? O autor do estudo ele nos ajuda dizendo que para responder a essa nossa pergunta, essa nossa interrogação, nós precisamos considerar alguns hábitos a serem cultivados, outros abandonados e alguns que devem ser observados seguindo alguns passos, né? Alguns passos que a gente tem que dar. Por isso, para manter ou resgatar a alegria de servir ao Senhor, nós precisamos considerar alguns pontos que nos foi aplicado aqui na revista. O primeiro diz que nem sempre o muito trabalho significa a verdadeira dedicação. Então, isso é para aqueles que buscam ter êxito pessoal. Então, mostram trabalho, produção, e não vivemos disso. Nós temos uma vida real, né? Não é nada que tenha que exibir para alguém. É o serviço. Serviço quer dizer servo, né? Estar pronto para isso. Porém, na obra, nós chamamos esse tipo de serviço, esse tipo de dedicação, que é o muito trabalho aí, de ativismo. E acho que nós todas já ouvimos falar sobre isso, né? E quando isso acontece, nem sequer sabemos o porquê estamos ali. Então, nós precisamos fugir do ativismo. Isso a gente vê muitas vezes acontecer, né? Outro ponto que o autor coloca você sabe para onde vai? Então você tem que ter uma meta, tem que ter um pensamento, tem que ter um parâmetro do que você está fazendo. Então essa falta de foco é que está prejudicando, que está afastando ainda mais esta comunhão do cristão. Talvez você tenha absorvido tantas tarefas, talvez tantas atividades, né? Acumulado tantas coisas na igreja que não sabe mais para onde vai, né? Não tem um objetivo final. Aí nós lembramos também do que falamos anteriormente, do ativismo. Lembra do ativismo?
Então, agora a pessoa ficou sem foco, né? E sobre isso, a Bíblia também nos orienta. Diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14... Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Alvo. Nós temos que saber onde queremos chegar, né? Nosso alvo é Cristo. Outro ponto é, quais são as prioridades? Você já sabe o que realmente importa? Então, Jesus ele nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Então, nós temos que ter um empenho para as prioridades, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias 6,6. Uma bela advertência, né? O Senhor, ele que considera o que é prioritário e não nós. Então, se estamos no Senhor, sabemos para onde estamos indo, qual é o alvo a seguir, né? Outro ponto é, não tenho tempo para nada. A recomendação do Senhor é clara. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Então, na verdade, a falta de tempo revela duas situações aqui. A primeira é a ausência de prioridade. Não tenho tempo, então não tenho prioridades. E a segunda é a desorganização da nossa agenda. E não conseguimos esconder essa situação de ninguém, né? Quando somos desorganizados, quando não temos prioridade, né? Não temos uma agenda, as coisas saem do eixo, né? A gente tem visto muito isso acontecer. Temos que ter um objetivo, ter uma agenda, saber quais são as prioridades. Elas têm que acontecer tudo na risca, porque quando nós desistimos, saímos dela, as coisas desandam. Um outro ponto apresentado é que sobre a insensibilidade da ingratidão. Então, o apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 8 e 9. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará recompensa de acordo com o trabalho de cada um, que cada um tiver feito, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Então, devemos ser gratos pela salvação, pois não é mérito nosso, né? O trabalho também que fazemos é o Senhor que nos orienta, nos ordena a fazer esse trabalho. E por último, né, não menos importante, o autor diz, quando diz lá no início do estudo, ele cita aqui agora um hino que é muito conhecido nosso, que diz assim, que no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Então a satisfação se dá pelo servir. Servir é comunhão, adoração e alegria. E este ambiente compromissado com Deus, ele descaracteriza a tristeza, o desânimo, a incerteza, a hostilidade, o olhar errado acerca das coisas de Deus. Por isso, principalmente quando estamos na direção, nós precisamos ser maduros, né? Estar maduros para tal entendimento. Os líderes, eles precisam ser amorosos e moldados pelo exemplo de Cristo Jesus. Tratar as questões com seriedade, mas com amor, né? Com muito amor. Mateus, capítulo 20, 28, diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido,
mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, para alguns de nós, este hino, né, no serviço do meu rei eu sou feliz, ele é uma realidade bem distante, né? Algumas pessoas acabam perdendo esta alegria. Ela é distante, inatingível ou perdida num passado remoto. Então, nossa maior motivação, ela deve ser o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. O líder não pode trazer esse sentimento no cristão. O cristão não pode trazer esse sentimento para a sua liderança e para os outros irmãos de que o serviço é pesado demais, eu não vou conseguir, né? Ou desistir, abandonar porque não teve foco. Não permitamos que isso aconteça na nossa vida. E o Senhor nosso Deus, Ele mesmo nos recompensa com alegria, satisfação e o sentimento de paz pelo dever cumprido. E como cantou o salmista, de fato o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Salmo 126, versículos 3 e 6. Que possamos cantar sempre, né, com alegria no serviço do meu rei, eu sou feliz. Diz, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Deus a todas nós abençoe e nos ensine a pôr em prática aquele primeiro amor, né? Lembrando que a salvação vem de Cristo e Ele nos escolheu primeiro. Amém?